Então, queridos irmãos, bom dia, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade à série Reforma de Saúde, que tem como tema hoje regime e espiritualidade. E quem vai explanar conosco este assunto é a irmã Janaína Simões. Bom dia, irmã Janaína, e eu passo a palavra a ela. Bom dia, irmã Alexandre, bom dia, irmãos, graça e paz a todos. Graça e paz. Então, agradeço a Deus, por mais essa oportunidade que Ele me concede de compartilhar o pão espiritual com os irmãos. É um grande privilégio para nós mortais, E dando sequência ao assunto, que está sendo aí compartilhado, hoje nós vamos falar sobre regime e espiritualidade. Eu quero fazer uma pergunta primeiro para o irmão Eliezer. Irmão Eliezer, está aí? Sim, irmã. Irmão Eliezer, será que tem ligação a minha espiritualidade com o regime ou com o alimento que eu tenho a ingestão todos os dias? Tem ligação? Íntima ligação, irmã, com certeza. Isso mesmo, irmãos. É isso que nós vamos ver hoje. Tem íntima ligação. Eu fiquei assim, esse capítulo é bem extenso, Eu vou tentar ao máximo aqui passar para os irmãos, mas desde já eu peço que os irmãos possam estar lendo ou até mesmo ouvindo, Esse capítulo. O áudio dele são 50 minutos. Mas é um assunto tão maravilhoso e tão presente para nós hoje, porque a nossa espiritualidade, o nosso espiritual tem direta ligação com aquilo que nós estamos ingerindo todos os dias. E nós vemos, irmãos, que muitas vezes, por que nós não temos vontade de ler a palavra? Ou até mesmo nós lemos a palavra, mas ali a partir do 2º capítulo, 3º capítulo, nós já estamos o quê? Dormindo. Por que muitas vezes nós não temos ânimo para fazer a obra de Deus? Porque muitas vezes tem um trabalho na igreja, mas às vezes nós não temos ânimo para ir fazer a obra de Deus. E por que nós não temos aquela conexão vital com Cristo? Cristo não é uma presença pessoal na nossa vida, aquela intimidade, que muitos pregam, que nós vemos várias pessoas pregando, até mesmo nós pregamos sobre essa intimidade com Cristo. E por que nós não temos essa intimidade com Cristo? E porque muitas vezes nós não ouvimos a voz do Espírito Santo. Irmãos, isso está diretamente ligado àquilo que nós estamos ingerindo todos os dias, aquilo que nós estamos colocando na nossa mesa, aquilo que nós estamos cozinhando lá no nosso fogão, e que muitas vezes chega à nossa mesa e nós estamos ingerindo. Tanto nós estamos ingerindo, como nós estamos compartilhando com a nossa família. E nós sabemos que nós temos uma grande luz, que é a reforma de saúde. E como eu sempre falo aqui sobre reavivamento e reforma, que é a maior necessidade da igreja hoje, de nós termos reavivamento. Mas nós só vamos ter o reavivamento a partir da reforma que nós fizemos na nossa vida. Porque nós temos grande luz, maior luz do que qualquer outro povo que existe na face da terra. Nós temos essa luz, porém, muitas vezes nós não colocamos em prática na nossa vida. E é isso que Deus requer de cada um de nós. E muitas vezes é isso que entristece o Senhor. O que nós comemos, irmãos, é mais importante do que qualquer outra coisa. Porque o que nós estamos ingerindo vai incidir diretamente na minha espiritualidade. Por isso, nós temos uma escolha. Todas as vezes que nós colocamos algo que nós sabemos que vai fazer mal para nós, mas mesmo assim nós ingerimos, nós estamos cometendo pecado. Nós estamos transgredindo, olha só, irmãos, estamos transgredindo a lei de Deus. Então, esse é um assunto de suma importância para a nossa vida espiritual hoje. O alimento que nós estamos colocando na nossa boca, que nós estamos ingerindo, que nós estamos levando até o nosso intestino. Isso é de suma importância para cada um de nós. E isso está ligado com a nossa vida espiritual, com o nosso crescimento ou não
espiritual. Então, eu vou pegar algumas partes aqui desse capítulo, que é muito maravilhoso. Mais uma vez eu falo que os irmãos possam estar ouvindo, principalmente, irmãos, que possamos colocar em prática na nossa vida. Porque Deus, ele nos concede oportunidade, nos envia mensagens, é um momento que nós estamos precisando. E o primeiro tópico diz assim: intemperança é pecado. Eu quero perguntar para o irmão Vangivaldo. Irmão Vangivaldo, está aí? Tá não? Tá, irmão, sim. Ah, tá. Irmão Vangivaldo, o que seria intemperança, irmão Vangivaldo? Eu digo que é um desequilíbrio em todas as coisas, né, irmã? Envolve muitas coisas, então é uma falta de controle, né? Meu modo de pensar é exatamente isso. Exatamente. É a primeira palavra que eu coloquei aqui. O texto fala um pouquinho, eu pesquisei, né, que quem come ou bebe sem moderação, glutonaria ou gula, ausência de temperança, mas eu acho que o que mais define essa palavra intemperança é o desequilíbrio. E o que define a palavra temperança é equilíbrio. Desequilíbrio não só no comer, no beber, mas no trabalhar, em todos os aspectos e sentidos da nossa vida, aquilo que vai incidir na nossa vida espiritual, na nossa vida física, né? Então, intemperança quer dizer desequilíbrio. Intemperança é pecado. Ninguém que professe piedade considere com indiferença a saúde do corpo, iludindo-se com o pensamento de que a intemperança não é pecado e não afeta a espiritualidade. Existe íntima correspondência entre a natureza física e a natureza moral. Quanto aos nossos primeiros pais, o desejo imoderado trouxe em resultado a perda do Éden. A temperança em todas as coisas tem mais que ver com a nossa restauração no Éden do que os homens o imaginam. A transgressão da lei física é transgressão da lei de Deus. Nosso Criador é Jesus Cristo. Ele é o autor de nosso ser. Criou a estrutura humana. É o autor das leis físicas, assim como também da lei moral. E o ser humano que se descuida, que descura dos hábitos e práticas atinentes à sua saúde e vida física, peca contra Deus. Muitos que professam amar Jesus Cristo não mostram a devida reverência a respeito por aquele que deu a vida para salvá-los da morte eterna. O Senhor não é reverenciado, nem respeitado, nem reconhecido. Isto é evidente pelo dano causado aos seus próprios corpos em violação da lei de seu ser. A contínua transgressão das leis da natureza é uma contínua transgressão da lei de Deus. O atual peso de sofrimento e angústia que vemos por toda parte, a atual deformidade, decrepitude, doenças e imbecilidade que agora inundam o mundo, tornam-no em comparação com o que poderia ser e Deus designou que fosse um hospital, e a geração atual é débil em poder mental, moral e físico. Toda esta miséria tem se acumulado geração após geração, porque o homem caído transgride a lei de Deus. Pecados de maior magnitude são cometidos pela condescendência com apetite pervertido, excessiva indulgência no comer, no beber, no dormir ou contemplar é pecado. A ação saudável e harmoniosa de todas as faculdades do corpo e da mente resultam em felicidade, e quanto mais elevadas e refinadas as faculdades, mais pura e perfeita a felicidade. Então, nós vemos aqui, irmãos, que a intemperança tem levado o mundo ao quê? À destruição. E nós vemos mais ainda que a transgressão da lei física é transgressão também da lei de Deus. E quando nós fazemos isso, nós não estamos reverenciando, nem respeitando, nem reconhecendo o Senhor nas nossas vidas, porque nós estamos violando as leis do nosso ser. E como nós sabemos, nós não somos de nós mesmos. Então, como o homem ele pode alcançar a verdadeira felicidade? É cumprindo as leis, né? Principalmente a lei de Deus, as leis que Deus
que rege esse mundo, as leis da saúde, tudo isso, quando nós fazemos tudo isso perfeitamente, o ser humano ele alcança o quê? A verdadeira felicidade. Então nós deixamos de sofrer danos e vamos aí, né, sermos felizes a felicidade na sua essência. Porque o que Cristo quer de cada um de nós? Que nós sejamos felizes. Mas para isso nós precisamos fazer uma escolha diária, né? Nós precisamos o quê? Recusar tudo aquilo que nos faz mal e precisamos aceitar aquilo que nos faz bem. E muitas vezes, irmãos, nós somos tão ligados a hábitos errôneos, né, que nós às vezes não conseguimos, nós tentamos e não conseguimos. Mas como nós vamos conseguir isso? Através do poder de Deus, né? Tem até um corinho que fala, quando a tentação vem, eu preciso dizer o quê? Não. Então é isso, nós precisamos ter uma escolha decisiva para que nós possamos alcançar a verdadeira felicidade e uma íntima comunhão com o Senhor. Porque aquilo que nós estamos ingerindo hoje, como eu já falei, que é de suma importância, é mais importante do que qualquer coisa, ele vai incidir também na nossa vida espiritual e na nossa ligação com Cristo Jesus. Se nós vamos ter uma íntima ligação, se nós vamos ter um caráter cristão, e nós sabemos que nenhum, irmãos, ninguém que não tenha o caráter cristão adentrará os céus. Então pode ser aquele pequeno detalhe, aquele pequeno hábito que você não conseguiu vencer, que vai te deixar fora da onde? Da Canaã celestial. E hoje é o dia de nós vencermos esses hábitos errôneos e principalmente, irmãos, sermos testemunhas, porque nós temos essa grande luz e nós precisamos o quê? Testemunhar para as outras pessoas que estão neste mundo que muitas vezes não têm o conhecimento que nós temos. E poucas vezes eu acho, né? Eu acredito que são, assim, eu posso falar aqui pela nossa igreja, nós fazemos programas, nós fazemos como fala, algo relacionado à saúde, né? E nós precisamos fazer mais. E isso é algo que Deus tem me tocado. Nós precisamos tanto para a nossa igreja, tanto para o nosso conhecimento, que nós já temos conhecimento, mas precisamos conhecer cada vez mais. Conhecereis a verdade vos libertará, assim como nós precisamos também levar para outras pessoas. Precisamos investir em programações falando relacionados à saúde, porque ela incide em nossas vidas em todos os sentidos e aspectos. A saúde, né? É levar a mensagem do Senhor, a temperança. Precisamos pregar sobre isso e viver isso principalmente. Precisamos viver isso na nossa vida prática e diária. Nós precisamos ser um testemunho vivo de pessoas saudáveis em todos os aspectos e sentidos. E muitas vezes nós estamos dando um mau testemunho, né, irmãos? Que nós vemos que nosso povo muitas vezes perece, né, com doenças que facilmente poderia ser evitada, né, em relação à nossa alimentação, se nós nos alimentarmos direito. Isso nós vemos em todos os âmbitos da vida. E nós vemos também que existem pessoas neste mundo, né, que não têm nada da nossa mensagem, não têm conhecimento, porém estão o quê? Cuidando da sua alimentação. Isso nós vemos um boom, né, de pessoas que são vegetarianas, pessoas que são veganas, né, pessoas que ensinam a alimentação, um novo estilo de vida, mas que não têm nenhum conhecimento da mensagem que nós temos o conhecimento há anos, né, que já foi pregada há anos, que já foi escrita, como nós vemos aqui, há anos e anos. Então nós precisamos nos atentar para isso. Nós só alcançaremos a verdadeira felicidade quando nós nos abdicarmos de hábitos errôneos em nossa vida. Quando a santificação é impossível. Grande parte de todas as enfermidades que afligem a família humana resulta de seus próprios hábitos errôneos, como já havia falado, em virtude de sua voluntária ignorância ou do menosprezo pela luz que Deus tem dado em relação às leis do ser. Não nos é possível glorificar a Deus enquanto vivemos em violação das leis da vida. Não é possível ao coração manter-se consagrado a Deus enquanto se tolera a concupiscência do apetite. Um corpo enfermo e um intelecto desordenado. Pega meu arquinho aí no computador.
Meu arquinho aí no computador. Em um corpo desordenado, Obrigada. em virtude da contínua tolerância para com a nociva concupiscência, torna impossível a santificação do corpo e do espírito. O apóstolo compreendia a importância das condições saudáveis do corpo para a bem-sucedida perfeição do caráter cristão. Diz ele: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de uma maneira a ficar reprovado. Menciono os frutos do Espírito, entre os quais está a temperança. Os que são de Cristo crucificaram a carne com seus vícios. É um dever saber como preservar o corpo na melhor condição de saúde, e é dever sagrado viver à altura da luz que Deus graciosamente tem dado. Se fecharmos os nossos olhos pelo temor de ver os erros que não desejamos abandonar, nossos pecados não são por isso amenizados. Então, irmãos, nós vemos aqui que grande parte dos sofrimentos que afligem a família humana resulta o quê? Dos próprios hábitos errôneos. Quantas doenças nós vemos que surgem, irmãos, diariamente? Quantas pessoas doentes, quantas milhares de pessoas nos hospitais morrem. Por quê? Devido aos seus hábitos errôneos, né? Devido o comer, o beber sem moderação. As pessoas comem, como aquele versículo, né? Comamos e bebemos porque amanhã morreremos. Então, as pessoas não estão ligadas, não fazem essa ligação, né? E quando muitas vezes nós falamos, a pessoa fala, não, eu vou morrer, mas pelo menos eu vou morrer feliz. Não tem nenhum conhecimento, né? Nenhuma luz a respeito da reforma de saúde, a respeito da saúde em si. Então, a família humana, grande parte do sofrimento, né, que nós vemos aqui neste mundo, está relacionado aos hábitos errôneos. A maneira de comer, a maneira de beber, muitas vezes não praticam exercícios físicos, né, e eu acho que até mesmo nós, né, muitos de nós não praticam exercício físico, mas nós precisamos, não é só uma alimentação saudável, precisamos alinhar a alimentação saudável ao exercício físico. 25% da energia do nosso cérebro, que o nosso cérebro requer, é uma energia limpa, ou seja, está relacionado à alimentação que nós fazemos diariamente e aos exercícios físicos que nós fazemos, né? Que requer mais ou menos 3 ou 4 vezes por semana, até 30 minutos, pode ser até uma caminhada. Uma caminhada que você faz diariamente já vai ajudar o seu corpo, né? O seu metabolismo. E nós precisamos disso. O exercício físico é alinhado à alimentação saudável, nós teremos o quê? Um vigor físico, né? Não estaremos padecendo com doenças que o mundo vem padecendo e que muitos vezes nosso povo vem padecendo. Por quê? Porque não colocam em prática a luz que nós temos aqui nessa terra. Diz assim também, não podemos amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças, enquanto estivermos amando o nosso apetite, nossos gostos, mais do que amamos ao Senhor. Estamos diariamente reduzindo nossa força para glorificar a Deus, quando é certo que Ele pede toda a nossa força, todo o nosso entendimento. Mediante nossos hábitos errôneos, estamos debilitando o sustentáculo de nossa vida e, no entanto, professando ser seguidores de Cristo, preparando-nos para o toque final da imortalidade. Olha só, irmãos. Olha que texto maravilhoso, que texto esclarecedor. Quando nós estamos nos alimentando mal, quando nós não fazemos exercício físico, nós estamos o quê? Reduzindo a nossa força para glorificar a Deus. E, ao invés disso, o que Deus quer de nós? A nossa força para trabalhar por Ele. Então, quando nós estamos fazendo isso, quando nós fazemos as escolhas erradas na nossa vida, nós estamos deixando de glorificar o Senhor, deixando de fazer a sua obra. E muitas vezes estamos diminuindo também a nossa vida aqui nessa terra, a vida a qual o Senhor nos concedeu para que nós viéssemos glorificá-lo.
E quando nós estamos fazendo hábitos errados, quando nós estamos quebrando a lei de Deus, nós estamos diminuindo nossos dias de vida. Diz assim: meu irmão e minha irmã, tendes uma obra a fazer que ninguém pode fazer por vós. Despertai de vossa indiferença, e Cristo vos dará a vida. Mudai vosso modo de viver, de comer e de beber, e vosso sistema de trabalhar. Enquanto continuardes no caminho que tendes seguido por anos, não podereis discernir com clareza coisas eternas e sagradas. Vossas sensibilidades estão embotadas e vosso intelecto obscurecido. Não tendes estados a crescer em graça e no conhecimento da verdade, como é vosso privilégio. Olha isso, irmãos. Quando nós quebramos as leis, o que nós estamos fazendo? Não vamos discernir com clareza coisas eternas e sagradas. Então, um irmão pode estar ali pregando uma verdade que vai transformar a minha vida. Porém, se eu estou com o meu intelecto embotado, com a minha sensibilidade, eu não sinto, eu não vejo, eu estou com o quê? Com a minha mente obscurecida. Então, eu não consigo apreciar as maiores verdades que o irmão ali pode estar pregando, porque eu estou com a minha mente embotada. Não tendes crescido em espírito, mas aumentado em espírito, mas em trevas. O homem foi o ato de coroou a criação de Deus, feito à imagem de Deus e destinado a ser uma réplica de Deus. O homem é muito caro a Deus, pois foi formado segundo a sua imagem. Este ato deve impressionar-nos com a importância de ensinar, por preceito e exemplo, o pecado de macular, por condescendência, com apetite ou por qualquer outro pecado, o corpo que é destinado a representar Deus ao mundo. Não, Deus requer do seu povo crescimento progressivo. Devemos aprender que condescender com apetite constitui o maior embaraço ao cultivo do espírito e à santificação da alma. Apesar de sua adesão à reforma de saúde, muitos seguem regime próprio. Aqui vem falando também, irmãos, sobre a preparação do sábado, que nós não precisamos fazer muitas comidas, né? Variedade de comida, mas o sábado ele ficou, mas não devemos preparar para o sábado mais deliberal provisão de alimentos, nem maior variedade que nos outros dias. Em lugar disso, a comida deve ser mais simples e menos se deve comer, a fim de que a mente estar mais clara e vigorosa para compreender as coisas espirituais. Um estômago abarrotado quer dizer um cérebro pesado. As mais preciosas palavras podem ser ouvidas e não apreciadas devido à mente estar confusa com uma alimentação imprópria. Comendo demais no sábado, muita gente faz mais do que julga para se tornar incapaz de receber o benefício de suas sagradas oportunidades. Então, o sábado, irmãos, nós não podemos fazer variedade de comidas, na verdade, nem durante a semana, né? Nós tivemos aqui um estudo sobre saúde e o irmão pregou muito sobre isso, sobre a questão da variedade do que nós podemos comer. Seria 2 ou até mesmo 3 variedades apenas, né? Porque ali nós vamos sobrecarregar o nosso estômago. E aqui diz que no sábado nós não podemos sobrecarregar o nosso estômago, mas nós precisamos o quê? Comer para glorificar a Deus, para estarmos mais aptos, mais ligados naquilo que Deus tem para cada um de nós, a nossa espiritualidade. Tem me mostrado que algumas de nossas reuniões campais estão longe de ser o que Deus deseja que sejam. Aqui ele vem, a serva do Senhor vem deixando, né, uma reflexão para as mulheres, né? O povo vem desesperado para a visitação do Espírito de Deus. Geralmente as irmãs devotam considerável tempo antes da ocasião no preparo de vestidos para o adorno exterior, enquanto esquecem inteiramente do adorno interior, que é de grande valor à vista de Deus. Também é gasto muito tempo em culinárias desnecessárias, na preparação de ricas tortas e bolos
e outros artigos de alimentação que fazem positivo dano aos que deles participam. Preparassem nossas irmãs bom pão e alguma outra espécie de alimentos saudáveis, e tanto elas como suas famílias estariam melhor preparadas para apreciar as palavras de vida e muito mais suscetíveis à influência do Espírito Santo. Então, a serva do Senhor vem dizendo que muitas vezes, irmãos, nós estamos gastando tempo, né, em preparar coisas que não são necessárias e deixamos de apreciar o melhor, né, que é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, nós gastamos tempo em coisas como roupas, como alimentos, e quando chega na hora de nós apreciarmos as verdades, nós estamos cansadas, né? Não conseguimos apreciar a verdade de Deus. Eu vou acelerar aqui, irmãos, porque o tempo já irmãos, esse capítulo é muito maravilhoso. Irmãos, precisam ler ele, ouvir, ou até mesmo ouvir, como eu já falei, né? Esse capítulo é muito maravilhoso, tem muita mensagem, muitas mensagens esclarecedoras para nós. E diz assim: mesmo quando estritos na qualidade do alimento que tomais, glorificais a Deus em vosso corpo e em vosso espírito, os quais lhe pertencem. Ao ingerir tal quantidade de alimentos, os que sobrecarregam o estômago com tanto alimento e assim impressionam a natureza, não podem apreciar a verdade que deve ouvir e considerar. Não podem despertar as sensibilidades entorpecidas do cérebro para acreditar o valor da expiação e o grande sacrifício feito em favor do homem caído. É importante que tais pessoas apreciem as grandes, preciosas e excelentes riquezas que reserva para os fiéis vencedores. A parte animal de nossa natureza jamais deve ser deixada a governar a parte moral e intelectual. Eis aqui a nossa luta, né, irmãos? A nossa luta contra a natureza carnal. Então, aqui diz que nós não podemos deixar a nossa natureza carnal governar a parte moral e intelectual. Então, quando nós, irmãos, nos colocamos diante de algo que nós sabemos que vai fazer mal, mas que é tão gostoso ao nosso paladar, e quando nós não dizemos não, nós estamos deixando a nossa parte carnal nos governar. E é isso que o Senhor não quer. É isso que o Senhor não quer, que nós venhamos o quê? Governar sobre essa parte carnal. Eu sei que muitas vezes é difícil, muitas vezes deve ser a luta ou a guerra de alguém, né? Contra algum tipo de alimento que você já tentou deixar de se alimentar e não conseguiu. Mas a nossa luta precisa ser constante, né? Como nós sabemos que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades. E sabemos que Adão e Eva caiu onde, irmãos? Lá no alimento, né? Foi através do alimento, né, que a Eva ingeriu e deu a Adão, que nós vemos a situação do nosso mundo hoje. E foi no alimento também que Jesus venceu, após de 40 dias, 8 semanas de jejum, né? Como diz aqui, né? Em alguma parte aqui do livro fala sobre isso, que Jesus venceu no alimento. E se Jesus venceu, nele também nós venceremos. O que eu vi de todo esse capítulo, irmãos, é isso. Que nós, quando nós nos alimentamos mal, quando nós nos alimentamos de comida estimulante, que o que são as comidas estimulantes? Aquelas que te deixam ligadas, né? Ali preparadas. Só que é um estímulo o quê? Um estímulo falso, né? Um estímulo que ele afeta o teu sistema nervoso central. Como diz o café. O café é um estimulante? Sim. Mas é um estimulante falso, né? Ele vai te deixar alerta, mas o quê? Ali não produz energia. Então, o café, ele atinge o sistema nervoso central do ser humano. E ele vai causar o quê? Várias e várias doenças. Assim como alimentos estimulantes, também existem os alimentos estimulantes que são o quê? Saudáveis. As frutas, né? A melancia é um estimulante natural, né? Nós vemos as nozes, as castanhas, as oleaginosas. São alimentos, né, que constituído na nossa dieta, ele nos traz o quê? Uma energia boa. Então, a alimentação, ela é
algo que estrito, né, que vai afetar a nossa vida em todos os sentidos e aspectos. E é isso que esse capítulo ele vem dizer. Será que nós estamos glorificando a Deus através da nossa alimentação? Estamos honrando a Deus através da nossa alimentação, através da comida que nós estamos ingerindo diariamente? Estamos honrando ao Senhor ou não estamos honrando ao Senhor? Estamos prolongando o nosso dia de vida ou não estamos prolongando os nossos dias de vida? Irmãos, eu vi um documentário que está na Netflix, Você é o que você come, e na realidade é isso. Você é o que você come. Se você quer ser uma pessoa saudável, uma pessoa que tem energia, uma pessoa que trabalha na obra do Senhor, uma pessoa mansa, uma pessoa tranquila, uma pessoa saudável, em todos os sentidos e aspectos. Então, a sua alimentação também é saudável. Você é alguém que se alimenta saudavelmente, você é alguém que pratica exercício, você é alguém que ingere bastante água durante o dia, né? Então, tudo que é relacionado à nossa saúde está relacionado ao que nós estamos escolhendo diariamente, que nós estamos colocando na nossa boca, que nós estamos ingerindo, que nós estamos levando para a nossa mesa, que nós estamos cozinhando lá no nosso fogão. Tudo está ligado à nossa saúde física, mental, espiritual, em todos os sentidos e aspectos da nossa vida, irmãos. Então, nós precisamos nos atentar para isso. Estamos nos últimos dias da história dessa terra. Estamos nos preparando para a transladação. E qual é a dieta daqueles que estão se preparando para a transladação? É uma dieta pobre ou é uma dieta rica? Rica em vitaminas, rica em benefícios, rica em todos os sentidos e aspectos. É uma dieta rica. Foi isso que o Senhor deixou para cada um de nós. As nozes, as frutas, os legumes, né? Tudo isso foi o que Deus deixou para nós. Existe uma frase que fala assim: desembale menos e descasque mais. A irmã Alexandra falou ontem sobre a questão da preguiça, né? Porque nós sabemos, né, que quando você descasca mais, te gera um trabalho, te gera um esforço a mais. E nós precisamos estar fazendo isso, né? Precisamos, porque não dá trabalho realmente, irmãos, mas é a sua saúde que está em xeque. A sua saúde, a sua longevidade, né? A sua vida aqui nessa terra. É isso que está em xeque. E nós sabemos que muitas doenças, como o que a irmã Alexandra está colocando aí, que eu pedi para ela colocar, é a doença de Alzheimer. Irmã Alexandra? Sim. Opa. Sim. Tem os outros também? Tem os outros slides? Tem. Irmãos, tem um dado que diz que 40% das pessoas que têm Alzheimer hoje poderia não ter tido. Olha só, para quem não sabe, né, eu acho que praticamente todos sabem, mas o Alzheimer é o quê? A atrofia do cérebro, né? De um lado aqui você tem um cérebro saudável e de outro você tem um cérebro com Alzheimer. Ele vai atrofiando, os neurônios vão atrofiando. Se manifesta apresentando deterioração cognitiva e da memória. Manter a cabeça ativa e uma boa vida social regada com bons hábitos. Essa é uma das dicas para que você não tenha Alzheimer. Pode passar bem, irmão? Falta de discernimento, incapacidade de tomar decisões, incapacidade de gerir suas finanças, esquecendo de fazer pagamentos, não lembra com que gastou dinheiro, não sabe que data está, esquece o local onde guardou os objetos e não é capaz de refazer o processo retroativo para se lembrar. E 6 fatores de proteção para a doença de Alzheimer. Irmãos, é o que nós pregamos. Olha só, exercício físico, atividade mental estimulante, que pode ser o quê? Aprender uma nova língua ou aprender um instrumento. Alimentação pobre em gordura e açúcar, que são o quê? Alimentação vegetariana. Dormir bem, cuidar da saúde mental, manter boas relações sociais. E nós sabemos que o Alzheimer, ele afeta em grande parte as mulheres, viu, mulheres, irmãs? Essa doença, ela atinge as mulheres aos 50 anos e ela se confunde com a menopausa.
né, com alguns sintomas da menopausa, mas a menopausa passa, né, e tem um equilíbrio ali e fica o quê? A doença de Alzheimer. E ela, irmão, ela degenera totalmente a pessoa. Você esquece, você fica em um estado vegetativo praticamente. Né? Essa mãe da irmã aqui, ela não consegue fazer nada sozinha. Nada. Ela é alimentada, remédio é dado para ela. Ela só, simplesmente, ela fica parada, às vezes ela grita, né? E pela medicação que ela tá tomando, e pelos cuidados também, né, ela evoluiu bastante, graças a Deus. Mas é uma doença que todos nós que não temos hábitos ou um estilo de vida equilibrado, que nós temos à luz, mas muitas vezes, eu falo para mim mesmo, muitas vezes nós não colocamos em prática, estamos suscetíveis a esse tipo de doença degenerativa, que acaba com a vida da pessoa. Então, uma pessoa nova, porém o quê? Fica o quê? Em estado vegetativo. Não tem noção e nem função de nada. Então, irmãos, nós precisamos nos atentar, irmãos e irmãs, a isso. Eu quero finalizar aqui com essa parte do... Irmãos, eu não li praticamente 10%, né, deste capítulo. O mundo deve ser regra para nós, e é moda condescender com apetite em alimentos finos e estimulantes antinaturais, fortalecendo assim as propensões animais e impedindo o crescimento e desenvolvimento das faculdades morais. Nenhum encorajamento é dado a qualquer dos filhos ou filhas de Adão de que podem tornar-se mais que vencedores na luta cristã, a menos que decidam praticar temperança em todas as coisas. Se fizerem isto, não combaterão com quem combate o ar. Se os cristãos mantiverem o corpo em sujeição e levarem todos os seus apetites e paixões sob o controle de uma consciência esclarecida, sentindo-se como uma obrigação devida a Deus e ao próximo, obedecer às leis que governam a saúde e a vida, terão a bênção do vigor físico e mental, terão força moral para empenhar-se na guerra contra Satanás. E em nome daquele que, no benefício deles, venceu o apetite, serão mais do que vencedores em seu próprio proveito. Esta luta está aberta a todos os que nela se empenham. Amém, irmãos? Nós seremos mais do que vencedores sobre o nosso apetite, sobre as paixões que controlam muitas vezes a nossa vida, sobre o pecado, que nós não estaremos propensos a pecar. Nós seremos mais do que vencedores. E essa luta está aberta para todas, mas a escolha é sempre nossa. Então, antes, irmãos, de nós colocarmos alguma coisa nociva na nossa boca, vamos pensar: estamos glorificando a Deus através desse alimento? Estamos glorificando a Deus através dessa bebida? Estamos glorificando a Deus através de um bom sono? Através do exercício físico? Nós estamos glorificando a Deus? Esse é o cast dessa mensagem, irmãos. Porque quando nós não glorificamos a Deus, nós estamos propensos a pecar. Satanás está ali em derredor de cada um de nós. E muitas vezes ele nos vence pelo quê? Pelo apetite. Adão caiu pelo apetite e Jesus venceu pelo apetite. E em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, que nós possamos escolher o bom alimento, escolher os bons hábitos da vida, para que nós venhamos prosperar em saúde, não somente nós, mas também toda a nossa família, e nós possamos glorificar a Deus. E assim, glorificando a Deus, nós iremos atrair outras pessoas para conhecer essa mensagem. Que nós possamos ser verdadeiros portas-vozes, mas principalmente possamos ser na nossa vida e no nosso testemunho, que possamos testemunhar de Cristo verdadeiramente, em nome de Jesus. Amém.